Nesse vídeo eu vou mostrar como a gente pode estar criando gráfico diretamente do navegador através da plataforma Grok AI. A ferramenta Grok recentemente ganhou essa atualização de gerar qualquer tipo de gráfico, seja através de prompt, seja se baseando em uma planilha que você envia, e aí pode ser gráfico de barra, gráfico de pizza, e ele cria um gráfico responsivo que você pode fazer o download ali tanto no formato CSV, transformando aquele gráfico em uma planilha, ou em formato PNG também em imagem, para você estar utilizando onde você quiser. E esse recurso hoje está disponível tanto nas contas pagas quanto nas contas gratuitas. Então, para gerar o seu gráfico, basta você acessar a plataforma da Grok, e aí você pode estar na conta gratuita mesmo, fazer o seu login, e a gente simplesmente precisa colocar no início do prompt, crie um gráfico, e aí você coloca o formato em que você quer. Hoje ele tem disponível os seguintes formatos de gráfico, vou colar aqui na tela para vocês verem. Então eu colhei aqui os formatos em que ele pode estar gerando gráfico de barras, de bolhas, de rosca, de linha, de pizza, área polar, radar e dispersão. Então você vai escolher o seu formato. Então a gente pode estar colocando, por exemplo, um gráfico em formato pizza com a população mundial dividida por continentes. E aqui o mais interessante é que o Grok ele não vai inventar a resposta. Ele vai sempre pesquisar as fontes na internet, vai mostrar as fontes de onde ele tirou aquela informação e vai explicar como ele chegou naquele resultado. Então vamos pedir para ele gerar. Então aqui primeiro ele traz a explicação. Para criar um gráfico de pizza representando a população mundial dividida por continente, utilizei estimativas baseadas em dados recentes de fontes confiáveis como a ONU e outras referências demográficas. As populações aproximadas para 2025, com base nessas informações disponíveis, são... Aí ele traz os dados que vão ser colocados no gráfico, né? Ásia, 4,7 bilhões, 59% da população mundial. Aí África, Europa, América Latina e Caribe, América do Norte e Oceania. Se você quiser de outra forma, você pode estar solicitando aqui, junte as populações das Américas do Norte, Latina e Central. Esses valores refletem a distribuição global com a população mundial estimada entre 8 a 8,3 bilhões em 2025. E aí ele traz o nosso gráfico aqui, população mundial por continente. O gráfico é responsivo, você pode ir passando o mouse para visualizar. E embaixo ele traz todas as fontes que ele utilizou para chegar nessa informação. Aqui no caso ele mostra 25 páginas da web que ele usou. E aqui a gente pode estar fazendo o download tanto da imagem quanto em formato de planilha. Então você já pode ficar com o seu resultado com a imagem e com a planilha. Vamos baixar aqui a planilha, por exemplo, para ver como é que fica. Então tá aqui, eu abri aqui a planilha Google Planilhas. Ele traz aqui os continentes e a população de cada um deles. Claro que aqui é uma planilha muito simples, só tem 6 dados para a gente colocar, mas imagina como isso é útil se a gente precisa fazer um levantamento para criar uma planilha que tem muito mais dados. Eu vou pedir agora, por exemplo, um gráfico em formato de barras com mais dados para a gente ver. Crie um gráfico em formato de barras com o faturamento anual das 20 maiores empresas de tecnologia do mundo. Vamos ver o resultado. Então, primeiro ele diz aqui que os dados precisos e completos sobre o faturamento anual de 2025 não estão disponíveis, pois as informações mais recentes são de 23 ou projeções parciais de 24. Com base nas fontes confiáveis consultadas como Forbes, Poder 360 e FXSSI, compilei uma lista das 20 maiores empresas de tecnologia por faturamento em 2023, que serve como melhor aproximação possível. E que vai explicando em detalhes como que ele chegou nesses números, né? Ele não simplesmente joga os números. Então tá aí, primeiro ele traz a lista das empresas e seus faturamentos, e aqui ele já traz o gráfico completo. E aqui, caso você esteja fazendo uma pesquisa mais detalhada, que você precise de mais rigor na resposta, você pode estar pedindo para ele fazer uma busca profunda para gerar aquele gráfico. Mas se não for o caso, você já tem o gráfico aqui e aí pode fazer o seu download em formato de imagem ou de planilha. Então, uma das principais vantagens aqui de gerar o gráfico direto no Grok é a simplicidade, porque com comando simples de texto, ele tanto faz a pesquisa detalhada sobre o assunto que você está pesquisando, quanto já monta o gráfico para você e já permite o download tanto em forma de planilha quanto de imagem, porque a gente tem algumas IAs que geram gráfico, mas geram em formato de link, como um código HTML ali para você visualizar o gráfico, e o Grok não, o Grok já permite o download direto. A outra vantagem é que ele usa dados confiáveis, que ele não vai inventar a informação, inclusive mostrando de onde ele tirou aquela informação. Você pode, por exemplo, se você precisar de um rigor mais profundo, você também pode pedir a pesquisa profunda e também sempre verificar as fontes. Se é um gráfico que você precisa ter um rigor técnico, você pode verificar fonte por fonte para ver se porventura alguma daquelas fontes que ele pesquisou não é confiável, mas geralmente não, geralmente ele pesquisa sempre nas fontes mais confiáveis. Você vê que quando eu pedi o dado sobre a população mundial
ele foi direto nos dados da ONU. E a outra vantagem é que é gratuito, eles liberaram essa função tanto no plano pago quanto gratuito. E uma outra funcionalidade muito boa é que você pode subir aqui uma planilha ou dar um print numa tabela, por exemplo, mostrar para ele e pedir para ele criar um gráfico. Então eu vou subir uma planilha simples aqui que eu peguei na internet, usuários, que ela mostra a quantidade de usuários de ferramentas de IA nos últimos 5 anos, de 2020 para cá, usuários mundiais. Aí eu vou subir ela aqui no chat, aqui no ícone do Clips, fazer o upload. Então eu subi aqui o meu arquivo, uma tabela simples com 5 linhas com os dados de 2020 a 2025 de números de usuários, só a título de exemplo. Eu vou pedir aqui, gere uma imagem de gráfico. Agora eu vou pedir um gráfico de linha, porque eu já pedi de barra e de pizza, para pedir diferente. Gere uma imagem de gráfico de linha. Você pode pedir em português também, para não correr o risco dele gerar em inglês, caso você tenha necessidade que seja em português, com os dados da tabela enviada. E aí você pode tanto subir planilha PDF quanto dar print também em uma tabela que você tenha e subir aqui no Grok. E aqui ele está perguntando, confirmando, né, se eu quero que ele gere o gráfico em português, os anos no eixo X, o número dos usuários no eixo Y. Isso você pode especificar também, se você quiser. Se você quiser ao contrário, que tal informação fique no eixo X ou tal informação no eixo Y, você pode especificar para ele. Ele me perguntou aqui e já criou. Então está aqui o gráfico de forma perfeita, aqui usuários em milhões e os anos aqui, usuários de ferramentas de IA em milhões. E aí, como eu pedi baseado num gráfico que eu enviei, ele não dá aquela explicação toda detalhada de onde ele tirou aquela informação, né? Porque ele está se baseando na informação que eu mesmo passei para ele. E aqui a gente pode passar o mouse também para ver as informações. Claro que eu estou pedindo gráficos muito simples aqui, só a título de exemplo, mas a gente percebe que dá para criar qualquer tipo de gráfico, em qualquer formato ou nos principais formatos que a gente tem de gráfico e com informações até que ele mesmo busque para a gente. Então essa atualização do Grok ficou extremamente útil para quem trabalha com qualquer tipo de dado ou qualquer pessoa que está fazendo uma pesquisa, seja escolar, acadêmica ou até pesquisa científica, que você vai mudar só o rigor da onde você tira as informações, mas a geração de gráfico dele funciona perfeitamente. Então é isso, essa foi a geração de gráfico com a ferramenta de IA Grok. Espero que seja útil para você e até a próxima.